a partir de agora, tá? Abrimos a programação dessa segunda-feira. Campeonato Cearense na nossa tela. Primeira rodada disputada para fechar a segunda, um jogo atrasado da estreia, né? O Fortaleza fez sua pré-temporada nos Estados Unidos, então não jogou a primeira rodada e na noite dessa segunda-feira massacrou o Cariri por 7-0, tá? Utilizando algo muito próximo da sua força máxima, Minhoca. Tá? Eu passei aqui pela escalação do Fortaleza. Claro que muitas substituições com o placar já absolutamente construído trouxeram personagens novos, né, para dentro de campo. Mas dentro do PV, o Fortaleza abre 2025, já é a segunda atuação. O Fortaleza abre 2025 com o pé no acelerador, tá? Virou praxe nas últimas temporadas a gente assistir um Fortaleza sempre moroso, né? Desencaixado no começo da temporada, fazendo partidas é, 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 monótonas até no estadual, na Copa do Nordeste, mas agora, né, tanto na estreia da Copa do Nordeste como nesse jogo contra o Cariri, a resposta do Fortaleza para o começo de 2025 é de continuidade, né? De onde parou, o Fortaleza já começa o ano aceleradíssimo, Minhoca. É isso. Boa noite, Fred, Cássio, o pessoal está acompanhando. Mais um jogo, né, para o Fortaleza nesse começo de temporada, com cara de jogo treino, né, digamos assim, porque realmente o parâmetro ainda não é bem o parâmetro que o Fortaleza vai ter em boa parte da temporada. Mas é muito mais aquele jogo para dar minutagem, jogadores, um certo entrosamento. Tudo isso ainda vai pelo menos pedir, né, em alguns jogos mais à frente. Acho que o primeiro grande desafio, né, acaba sendo o jogo do esporte, até porque vai ser o primeiro jogo fora de casa, por exemplo. O Fortaleza até agora jogou todas as partidas. Tudo bem, o jogo do sábado foi em Horizonte, uma região metropolitana, né, então muito próximo aqui de Fortaleza. Então, acho que ao longo dos próximos jogos a gente vai vendo, sempre aumentando o sarrafo, depois vai ter clássico. Aí até ali começar o final de março, começo de abril, a gente já vai ver os jogos mais importantes para o Fortaleza, né? Que é a reta final de Campeonato Cearense, reta final ali da primeira fase da Copa do Nordeste e começo de Libertadores, Série A e também Copa do Brasil, para o Fortaleza, no caso. Então, nesse sentido, o Fortaleza, até nesse rodízio, né? É bom lembrar, o Fortaleza chegou há uma semana atrás, para ser mais exato. O Fortaleza tem uma semana que chegou dos Estados Unidos e já estava realizando seu terceiro jogo, né? Jogou na quinta, jogou no sábado e jogou hoje. Então, assim, um período muito curto de um jogo para o outro, mas pelo elenco que Fortaleza hoje tem, né? Dá para rodar tranquilamente e principalmente pelos adversários que tem e, obviamente, a qualidade conseguiu hoje fazer um resultado, já olhando, como você bem falou, um time próximo da força máxima. A gente ainda não tem ainda uma noção real do que é essa força máxima, porque nem todos ainda estão disponíveis, né? O Ávila, por exemplo, já trazendo uma informação, conseguiu seu visto de trabalho, então já, se eu não me engano, não sei se é nessa madrugada ou é de amanhã para quarta-feira de madrugada, ele chegará aqui na cidade já para se juntar ao elenco. Davi Luiz ainda não foi utilizado, Rosseto, né, que está na transição, Kusevich, um zagueiro que é considerado titular. Então, assim, nem o Fortaleza ideal, assim, que muita gente projeta, nem ainda está em campo, né? Mas já deu para ver, assim, a superioridade. E hoje, né, foi um jogo onde, por mais que um time tenha mais qualidade que o outro, às vezes o time não tem muito interesse. E o Fortaleza não foi muita cerimônia hoje, não. Assim, jogou com a devida seriedade de um time mais técnico perante a outro. Poderia, em alguns momentos, exagerar no drible, num passe a mais, numa firula e tudo mais, mas de maneira muito objetiva. E aí eu gostei até de alguns pontos que nos primeiros jogos ali, no jogo da quinta-feira passada, no jogo do sábado, havia um certo exagero, havia um certo atropelo para algumas situações, que no jogo de hoje isso também foi interessante ver, até dessa coisa mais coletiva, mais solidária. Eu vou até pegar um primeiro exemplo aqui do Marinho, por exemplo. O Marinho, no primeiro jogo dele, da quinta passada, ele sofreu muitas críticas por ter sido individualista demais, assim, muitas jogadas,
em bolas paradas, só ele queria bater. Então, assim, hoje deu para ver o Marinho totalmente solidário. Então, ele estava sempre buscando os companheiros. Tinha uma falta, ele falou pro gente não quer bater e tal. Então, assim, já era uma equipe mais consciente. E realmente não precisa ter atropelo para um time que tem a qualidade que o Fortaleza tem, né, para fazer o placar e da maneira que foi. E principalmente, Fred, até o sábado, o Fortaleza vai ter mais 2 jogos. O jogo de quinta e o jogo de sábado. Para exatamente logo fechar essa quase primeira fase, porque aí fica faltando só o Clássico Rei da última rodada, para o Fortaleza praticamente encaminhar essa primeira colocação, já aliviar duas datas ali para ele, né, de quartas de final, para evitar, até porque o Fortaleza já era o favorito para isso, e aí focar nesses 3 jogos, que aí, como o Fortaleza ainda está nessa sequência, nessa maratona de jogos, vai terminar essa maratona de jogos com Sport fora de casa, o Clássico Rei e o jogo no Altos contra o Piauí, naquelas condições do gramado que muitas vezes uma equipe mais técnica pode acabar tendo dificuldade. Então, até o jogo do Altos, é importante fazer girar o elenco, né, e tudo mais, começar a ver entrosamento, certas combinações. Hoje, por exemplo, o Vojvoda já não veio com o Isso vai ser preciso, né, Minhoca? Assim, não, com essa tabela jogando dia 30 e dia 1º de fevereiro. Isso. Porque assim, antes desse jogo com o Sport, já foi dito aqui, o Fortaleza joga 2 vezes ainda, tá? Quinta-feira e sábado. Que é realmente uma maratona pesada, né? Até por conta também da viagem que o Fortaleza fez, né? A pré-temporada dos Estados Unidos. Mas eu acho que mais ainda é pela minutagem de cada atleta. Eu cheguei a frisar isso aqui no sábado com o Fábio, que eu entendo que há uma certa necessidade de alguns torcedores com os jogadores mais jovens da base. Pô, o Prió, o Canela, o Quarco, que jogou hoje, né? O Mancha, que muita gente ficou animado no sábado e tudo mais. Tem que jogar esses jogadores e tal. Mas eu acho que a prioridade nesse exato momento são os jogadores considerados mais, digamos, selecionáveis para o time. Porque o Dylan tem que ter mais minutagem, Pikachu tem que ter minutagem. Esses 23, 25 jogadores com mais peso do elenco tem que ter mais minutagem. Obviamente você pode colocar como o Vojvoda trabalhou esses jovens atletas nesses jogos. Mas eu acho que a prioridade de minutagem, de ritmo, tem que ser com os demais jogadores. Quando chegar no final de março, na minha avaliação, o Fortaleza tem que ter ali um time A, um time B e alguns jogadores ali podendo revezar para esse contexto. Então eu acho que é muito importante o Vojvoda, obrigatoriamente, até março ali, até o final de março, dar uma boa minutagem para esses outros jogadores, e aí, dependendo dessa disputa, alguém vai passando na frente, né? Hoje, por exemplo, já dando até um pouco de spoiler, acho que o Zé jogou bem melhor do que o Sacha, por exemplo, que eu acho que é um jogador fundamental, assim, para o Fortaleza nessa temporada, até por uma característica que o Sacha não faz, que o Rossetto não faz. Nisso, o Zé Wellison é quase um jogador de um perfil que aí, quando a gente imagina essa saída do Hércules, Fortaleza não tem um perfil de um atleta como o Hércules. Então é importante que o Zé Wellison tenha sequência, rode também ali, time titular, time alternativo, time reserva. Então é importante, eu acho, que ingressar todos esses atletas para esse começo de temporada, esse rodízio aí inicial, daquilo que o Vojvoda já há muito tempo sabe executar muito bem, né? Fortaleza é a equipe hoje, facilmente, do Brasil, que mais roda o elenco e que não consegue perder qualidade. A gente até destacou um dos pontos que o Fortaleza chegou a brigar fortemente pelo título ano passado na Série A, muito por conta desse rodízio que quase, assim, é difícil imaginar, né, jogador de um titular para o reserva sem uma discrepância tão grande. Então foi um jogo bem tranquilo, Fortaleza desde o início sobrando, assim, o goleiro do Cariri, se não faz ali umas 5, 6 defesas de alto nível, poderia ter sido um placar histórico, assim, para o Fortaleza, porque de fato foi um jogo muito tranquilo, né? O destaque dentre os 7 gols, aliás, vários gols bonitos, mas em destaque o gol do Moisés, né, que tá até aí na tela, acho que até a imagem do gol específico, né, o primeiro gol que ele fez o que fez ali com a defesa do Cariri, mas de fato, um time que teve controle, um time que, e é até curioso porque quando você olha um time de menos qualidade, como é o caso do Cariri, você podia até imaginar um time às vezes largando algumas jogadas, e eu vi 2 momentos assim, eu falei, caramba, os caras estão com fome mesmo, assim, uma bola que o Fortaleza perdeu no ataque, e é o Lucero, o centroavante, veio lá de trás para fazer o lado esquerdo ali, funcionar como lateral esquerdo para ajudar na recuperação. Então, muita entrega, muita fome, o que pode também estar gerando, até pela essa qualidade de mais peças
que o Fortaleza tem no elenco, uma disputa muito grande. Eu cheguei a frisar, quando foi? Não sei se eu falei aqui. Era esse o ponto que eu ia te perguntar, Minhoca. Eu estava já esperando só você pausar para perguntar o quanto de disputa por posição entra na equação desse ano. Porque, assim, não tá fácil montar. A gente sabe, você já falou, o quanto Fortaleza roda, o quanto é perigoso e, sobretudo, impreciso definir 11 titulares do Fortaleza nos últimos anos. Mas existem, né? Existem 12, 13 pelo menos, que são mais acionados. E existe muita disputa por posição nesse Fortaleza 2025. Né? A defesa mesmo, essa ideia né, do que o Vojvoda vai fazer. A loucura é exatamente essa, porque não é só os 11, eu diria, sabe, Fred? É relacionar 23. É importante ressaltar. O Fortaleza, nesse momento, como eu até disse, né? O Ávila ainda nem chegou aqui, o Davi Luiz não estreou, o Kusevich ainda não fez seu primeiro jogo no ano, Cauã e Kervin estão com o Sub-20 disputando. Então, assim, são muitas opções. Fora que até esses jogadores que terminaram a Copinha, o Prior, por exemplo, o Mancha, tudo bem, são jovens ainda, não pode tirar nenhuma conclusão por conta dos primeiros jogos. Mas jogadores que podem estar ali, sabe, nesse início, até porque estão com mais ritmo, né, tem uma preparação maior. Então, eu acho que, acima de tudo, nesse momento, é começar a ver o momento de cada atleta. Como cada jogador está sabendo entregar. Porque o nível desse ano, né, até mesmo, eu acho que até por essa cobiça, né, digamos assim, essa tentativa de alguns clubes também quererem tirar os jogadores de Fortaleza. Eu acabei de citar aqui o Zé Welles, que o Sport tentou, o Grêmio chegou a ter uma tentativa de ter o Bruno Pacheco, por exemplo. E aí, por exemplo, é só olhar os 3 jogos. No primeiro jogo, quem jogou foi Diogo Barbosa. No segundo jogo, jogou Bruno Pacheco. No terceiro, Felipe Jonathan. Curiosamente, o jogador que foi contratado para a posição, dos 3, foi para mim o que menos se destacou, sabe? Felipe Jonathan jogou bem hoje. No sábado tinha jogado muito bem o Bruno Pacheco. Então, assim, é de fato uma disputa onde, assim, que aí eu acho que é o grande mérito do Fortaleza nesse período, né? Claro que a gente não sabe como é que isso vai ser quando começar realmente os jogos maiores, que é, e se fulano de tal ficar de fora? Como vai ser, como vai administrar essa situação? E se ele não fica no segundo jogo e tudo mais? Então, alguns atletas ainda a gente vai precisar ver quando todo mundo estiver disponível, e aí, obviamente, um resultado não aparecer, aí o torcedor cobre, não sei o que, aquela coisa. Então, mas tudo no início ainda muito proforme, né? Basicamente ali, o Fortaleza fazendo o que necessita. Então, eu vejo que o nível que o Fortaleza já apresentou até aqui, principalmente por esse jogo, até por sendo uma equipe mais frágil, o futebol que o Fortaleza apresentou é mostrando o quanto realmente esse início, é o que a gente tem que falar, o início é um início de muito foco, né? Que o time realmente está bem focado aí para o que se espera nessa temporada de 2025. Minhoca, a gente vai analisar individualmente, né, os jogadores do Fortaleza, mas o primeiro superchat que chegou traz um detalhamento de comportamento, né, da torcida hoje no campo. Rogério Holanda, tá? Grande abraço, Rogério. Ele diz o seguinte, né, a cada vez que quem está no setor da TUF, a TUF organizada do Fortaleza, começa a entoar cantos, o restante do estádio começa a vaiar. Situação interessante aqui no PV. Tá? Importante contextualizar, Minhoca. Mais uma vez, a gente teve no jogo passado atos de violência envolvendo a organizada do Fortaleza. E mais uma vez, Marcelo Paes adota o discurso do rompimento. Tá? Não sei se esse cenário descrito por Rogério já tinha sido registrado outras vezes em jogos do Fortaleza. Como é que está essa situação aí? A gente já teve esse debate aqui há pelo menos 3 ou 4 anos. A gente já entrou e saiu desse debate, dessas relações, né, entre o presidente Marcelo Paes e a TUF. Para muito além do Fortaleza, a gente já comparou realidades, né, das cidades das 3 capitais que a gente acompanha mais de perto. Momentos diferentes, né, que cada uma vive nessa relação. Então, Minhoca, eu queria primeiro você trouxesse
essa contextualização dos últimos acontecimentos e desse cenário de chegar ao ponto da torcida não organizada vaiar, né, esse grupo organizado. Aconteceu nesse final de semana, né, em 2 jogos. Aconteceu no jogo do Fortaleza, no sábado, lá no Domingão, e aconteceu no PV também. E é curioso porque aqui no futebol cearense a gente tem ainda, né, os clássicos acontecendo com as 2 torcidas. Só que por mais que fosse torcida única, sabe? Então, 2 organizadas do Fortaleza, né, no caso a JGT e a TUF, entraram novamente em conflito, como das outras vezes. E a do Ceará também, né, a MOF, juntamente ali com a Ceará Amor, aconteceu uma situação como essa. Então, foi uma pauta muito debatida nessa segunda-feira em vários programas esportivos cearenses. Houve uma reunião do atual prefeito, o Evandro Leitão, aliás, ex-presidente do Ceará, com os clubes, né, então Ferroviário, Ceará, Fortaleza, Federação Cearense, para tentar agilizar essa questão do reconhecimento facial, que vai ser implementada já esse ano. É claro que até a nota do Marcelo Paes no sábado, né, falando da vergonha que isso tudo passou, e acho que desde o atentado que o Fortaleza sofreu ano passado, lá na Arena Pernambuco, na saída ali do jogo, né, isso meio que tinha dado uma cessada, de uma certa maneira. Houve aquela velha máxima de união, de que não ia ter mais, e houve trégua e não sei o quê, mas conhecemos esse tipo de pessoas que cometem esses atos violentos, né, esses atos criminosos. Obviamente, uma hora isso ia voltar, e voltou exatamente num jogo totalmente inexpressivo, um jogo no Domingão, em Horizonte, enfim, um jogo onde Fortaleza ganhava. E isso fez com que o comportamento do torcedor, primeiro, hoje já deu uma quantidade bem pequena, né, de torcedores do Fortaleza, tudo bem que era segunda e tudo mais, mas eu não tenho dúvida que parte também da presença do público hoje, que poderia ter dado mais de 10 mil pessoas, tem a ver com o incidente que aconteceu no sábado, né? Então, porque assim, por mais que tenham proibido, no caso, as 2 organizadas a comparecer, não foi proibido as organizadas, porque ninguém sabe nem quem são essas pessoas. As pessoas não conseguem identificar. Então, se eu, você, Cássio, quem quer que seja aqui do chat, estiver num shopping, onde quer que seja, e a gente sai agredindo pessoas, não tenha dúvida, vai ser reportagem. Ó, um grupo de tantas pessoas foi lá, agrediu alguém no shopping, quem é e tal, e enfim. E no futebol, né, a gente sabe muito bem como é isso, a gente vai deixando passar, as autoridades não vão tomando providências, os clubes vão sendo coniventes, e aí se perdoa e tudo mais. Mas a manifestação da torcida nesse exato momento é de nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de apoio. Hoje era um jogo para quem estava indo para o PV de observar o que o time estava fazendo. Então, na hora que começou ali, um grupo de pessoas que não estavam, obviamente, caracterizadas com a torcida organizada, mas fazendo uma canção ali, né, um canto com alusão à torcida organizada, na hora, assim, o estádio já abafou qualquer tipo de cântico que pudesse ter já com vaias, porque nesse exato momento o torcedor não está nem aí se de fato a organizada vai puxar, até porque teve uma banda lá e tudo mais, tocando o hino do clube. Então, eu acho que por tudo que o Fortaleza passou no ano passado, né, do elenco ter tido um momento muito, muito ali no limite de quase ter sido algo mais grave, né, foi algo muito grave, mas poderia ter sido algo pior, ainda bem que não aconteceu. Realmente, assim, o torcedor hoje, assim, está muito cansado disso. Então, eu vi vários canais de torcedores falando sobre isso, o quanto é uma vergonha nesse exato momento passar por isso. E a gente, eu até vou usar a mesma frase que eu utilizei aqui no sábado, já que a gente também já tinha comentado isso, eu tinha comentado isso com o Fábio. Por mais que a gente saiba que a violência, ela é um reflexo da sociedade, não tem como a gente viver numa sociedade violenta, como a gente tem no Brasil, e o futebol está alheio a isso, né? Viver numa paz. Isso vai acontecer. A grande questão é que a gente precisa tentar combater. E, claro, não é com nota de repúdio, não é só com as nossas falas. A gente precisa tentar fazer um plano de que todo jogo é possível ter pessoas para cometerem atos criminosos. Sejam elas de grande porte, de pequeno porte, mas precisamos ir atrás dessas pessoas. Esse grupo de 50, 100 pessoas que estão ali no estádio, ou até, enfim, lá, milhares de pessoas que podem estar nesse estádio, a gente precisa identificar e retirar essas pessoas. Tem que ser o CPF. Todo mundo fala sobre isso, mas precisamos ir atrás dessas pessoas. As autoridades têm que fazer, os clubes têm que incentivar e não podem de maneira nenhuma, pelo menos eu acho, né? Depois do que aconteceu,
mas dá carta branca para esse momento. Na avaliação hoje, realmente, é que o Fortaleza precisa, e até porque, até aproveitar o momento que o torcedor nesse momento não está ligando para isso, de torcida organizada. Não sei se até o clássico, até porque a gente já viu isso várias vezes, pode até reverter essa situação. Volta de novo, faz as pazes e tudo mais. Mas precisamos identificar quem são essas pessoas que não estão preocupadas. Ontem, por exemplo, e aí só para terminar, eu acompanhando o jogo do Ceará, né, Ferroviário, eu achei inacreditável, assim, sabe, assim, a quantidade de pessoas que saíram de um lado do PV correndo para aí, eu falei, é muita vontade de querer, assim, derrubar o portão, confusão, né? Assim. Sei lá, é quase como se fosse algo doentio mesmo, assim, sabe? A pessoa vê uma confusão. É o que move, Minhoca. A gente fala isso há algum tempo. É o que move. É o que move. Algum tempo. Você está sendo modesto, porque já que a gente chama, né? A gente com esse volume de gente que vem aparecendo aqui no canal, acho que dizer algum tempo fica parecendo que é 2 semanas. A gente fala isso beirando décadas, beirando o plural de décadas já, meu irmão. Assim, é quase 20 anos, pelo menos assim. Falando um, conhecendo o outro já. Então, e assim, eu vou falar sem melindre, tá? Quando teve a primeira vez as confusões assim, teve que era diferente. Meu irmão, eu vou até sobretudo que eu disse isso. Eu disse, não é diferente. As organizadas do Recife não são mais violentas do que as do Ceará. Não são mais violentas do que a de Salvador. Os episódios, quando acontecem, eles têm o grau do ano passado, comparar isso não, está estabelecido, aquilo ali foi o maior ato que a gente já viu, mas a regularidade da violência é o perfil de todas essas torcidas. É de uma inocência achar que o seu clube é o que tem a torcida diferente, assim, é uma inocência assim, que com o tempo vai se perdendo, mas ao mesmo tempo, quando o estádio começa a reagir de outra forma, é porque e isso já é uma gota d'água. Porque isso aconteceu no Recife também. Parte do estado da ilha vai a Jovem, parte dos aflitos vai a Fanalto, que no Arruda é Fernando Costa. Todo mundo já passou por isso. É como se, sabe aqueles estágios, o da negação, esse estágio já existiu. Não sei, e outra, até para ser justo. Inclusive aqui retrocedeu. Né? Exatamente. Mas assim, para ser justo, eu não sei se isso já aconteceu em outros momentos com Fortaleza e já está acontecendo de novo. Mas estou falando, esse é um estágio que acontece. O principal ponto é simplesmente entender, esses grupos, assim, a cidade do Recife, a cidade de Fortaleza, quando eu falo cidade, é a metrópole, né? Do Recife, de Fortaleza e de Salvador, elas têm características tem muito mais semelhanças do que diferenças. Em todo o extrato social, socioeconômico, e no âmbito esportivo também, de terem clubes de massa, da relação da organizada, o poder que elas têm, o tanto que elas conseguem impor dentro do estado. Isso é nada. Eu estou falando dessas três, porque são as cidades que a gente cobre mais aqui, mas repito, isso é de qualquer clube de massa, isso é um padrão. O cara não pode achar que o clube dele não tem, não, aqui não tem isso não. É de uma inocência, assim. Mas, enfim, a ponto de, por exemplo, esse caso do Fortaleza, de ter briga entre 2 torcidas do clube, porque uma é aliada de outra é aliada de um, mas assim, as 2 são Fortaleza. Aí alguém fala, mas você não entende. Não, meu irmão, nenhuma pessoa entende. Porque dentro não é para entender. No futebol, o cara era para ser parceiro ali. Não interessa se fora do campo o cara tem um aliado, um é punho cruzado, outro é dedada para não sei o quê, outro enfim, cada um tem um jeito de comemorar diferente. Não, aí aquilo se sobrepõe ao fato de que os 2 são Fortaleza. Assim, é um negócio assim. E a pessoa, quando minimiza esse negócio assim, mas enfim, eu acho que o choque de realidade vem acontecendo. Eu estou dizendo isso, tem uma galera mais nova, pode ficar puta da vida, mas estou falando para a galera mais velha que a gente já está aqui há alguns anos falando disso, porque a gente já foi muito questionado sobre isso, tá? Nos primeiros momentos, na hora que a gente foi abordando mais, saindo do Recife, abordando mais o Nordeste nas lives, aqui é diferente. A gente ouvia isso. Aqui é diferente. Não é diferente, irmão. Não é diferente. Não tem motivo para ser diferente. Um capítulo que a gente questionou. Um capítulo que a gente questionou muito, Cássio, foi justamente quando Marcelo Paes, em treinos, né, levanta, balança a bandeira da TUF, aí depois rompe, aí depois está junto. Essa relação... fez de novo e tal. Isso,
Essa relação a gente já bateu muito na tecla. De 30 anos da torcida. Não, mas aqui é diferente. Aqui, meu irmão, não é diferente, bicho. Assim, me desculpa, mas não é diferente. Não tem motivo pra ser, porque em nenhum canto do Brasil é assim. Você não pode estar numa redoma, não, onde todos os outros clubes têm suas torcidas organizadas. Clubes de massa, eu sempre friso isso, clube de massa. É a escala de milhão para cima. O cara tem a sua torcida, aí tem uma torcida organizada numerosíssima, e a dele não acontece nada. Todas, meu irmão, não existe nenhuma que não aconteça. Aí, em alguns momentos, algumas cometem mais atos, outras cometem menos, de repente uma fica mais quieta, outra fica mais brabinha, e é um ciclo um ciclo vicioso, meu irmão. Assim, é repetitivo. E essa questão do Fortaleza já não é a primeira vez. A gente chamou a atenção quando viu o Castelão, um Fortaleza lotando o estádio, e ficava um vácuo ali no anel superior, porque tem que separar as duas torcidas, pô. Aí ficava fechado um pedaço do arquibancada do Castelão, porque os caras não podem ficar próximos. É porque eu acho que de repente já se viu tanto aquilo que acha aquilo é normal. Aquilo não é normal. Teve uma cena muito emblemática no jogo contra o Vitória. Tá? O jogo contra o Vitória no Barradão. No Barradão, né? Que a polícia dividiu a torcida do Vitória, uma organizada do Fortaleza, espaço, outra organizada do Fortaleza. Mas enfim, eu acho que uma hora a realidade vai batendo. E essa questão é só... Para mim, o ponto central é simplesmente não ser inocente de achar que não. Aqui é diferente. Aqui é tranquilo. Não é. E quando eu falo aqui, não é, eu falo no clube, não. Eu estou falando de qualquer localidade. Se seu clube é de massa, se o seu clube tem torcida organizada que faz tudo isso, não é diferente. No Brasil, não existe, até que se prove o contrário, não existe nenhuma torcida organizada sem histórico do tipo. Márcio, eu acho que sem querer você apertou aí, veio alguma mensagem que não tem nada a ver com o tema na tela. Se puder tirar, tá? Valeu, Márcio. Então é isso, tá? Como a gente tá passando aqui, a gente já questionou muito essa relação e a gente sempre avisa, né? A gente viu... Por isso que eu tô falando, sem me livre, Fred. É reafirmar uma coisa que já foi dita aqui. Isso aqui não a gente tá falando pela primeira vez, não, né? Isso. E Marcelo Paes, como eu já comecei aqui a tentar seguir, ele já carregou bandeira, já fez homenagens, o Fortaleza já vestiu, como o Cássio falou. E tem algo que a gente sempre avisa, que é o seguinte: você faz isso hoje, você passa algum recado, algum ganho político, algum ganho de popularidade com aquilo, mas daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio, você vai ser apunhalado pelas costas por esse grupo organizado. Sem que você dê motivo nenhum. Mas... Isso, você empresta a sua reputação para esse grupo organizado, você valoriza esse grupo organizado, você está tendo ganhos. Você é presidente do clube, de todos os clubes que a gente trata. Muitas vezes, a gente sabe o ganho político de ir lá, de fazer uma foto organizada, de abrir uma sala, de abrir um espaço para organizada, de permitir uma festa dentro das dependências do clube, tá? Mas aí depois, você vai pagando por crimes que inevitavelmente esses grupos organizados cometem. E aí não dá para depois você dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Não dá para dissociar. Tá? Não é com nota oficial. Está rompido. Aí daqui a 3 meses estão juntos de novo, uma partida de Libertadores, uma grande decisão do Campeonato Estadual contra o Ceará, um jogo-chave do Brasileiro, que é preciso mobilização, aí retomam-se os elos. Repito, como o Cássio falou, são capítulos que a gente já viu. Tá? São capítulos que a gente já viu. A gente já viu provas de violência duríssimas e gravíssimas. Tá? A gente viu o ônibus do Bahia ser bombardeado pela própria organizada do Bahia. Tá? Para você ter ideia de algumas situações que a gente já viveu. E como o Cássio falou, a mais grave de todas, ou uma das mais graves de todas, né, o ataque da organizada, né, do esporte, relacionado ao esporte. Que era para ter sido num outro ônibus, segundo a investigação, seria um dessas organizadas do Fortaleza, sendo a uniformizada do esporte aliada da outra, ou pelo menos era aliada da outra. Vê que, sem que não exista nada entre os clubes era um ataque, chegue a isso. Era um ataque contra, em tese, pela investigação da polícia, um ataque que foi programado para ser contra a TUF e acabou atingindo o ônibus da delegação Fortaleza, deixando atletas feridos, mas a gente aqui no Recife já viu
um vaso sanitário ser arremessado do alto do estádio e matar, né, uma pessoa. A gente já viu mortes aqui também. Então, já vimos mortes, na verdade. São Paulo agora, no Clássico Paulista, né? Torcida única de São Paulo, mas o fora do estádio, né? Ali, o acesso ao jogo, tendo também confusão. Tivemos lá no Atletiba casos de racismo. É como eu falei, a sociedade brasileira, ela é violenta. Ela não vai estar, obviamente, imune aos problemas que a gente tem na nossa sociedade. Agora, cabe aos clubes... Por isso que não pode uma torcida achar que lá é diferente. Tá Tomara que realmente se tá entenda dessa forma. Totalmente, exatamente, sem nenhum tipo de contato com esse tipo de situação. Chegou mais um superchat relacionado... A sociedade brasileira é violenta. Assim, e isso, assim, é algo, infelizmente, generalizado, assim, né? Sobretudo no contexto que a gente está abordando aqui. Principalmente no futebol, né? Que a gente vê vai permitindo. Isso, né? Mas é sempre bom também entender e que esses grupos, como o Minhoca deu testemunho do que ele estava vendo no jogo do Ceará, o quanto se deslocaram para procurar uma briga. E eu falei quando o Minhoca trouxe isso. O objetivo é aquele. Mais importante do que o 2-1 do Ceará contra o Ferroviário, se puder ter uma confusão para roubar uma faixa, para roubar uma bandeira, para ferir uma pessoa, é muito mais importante, porque vai virar música, vai virar canto, vai ser entoado. Existem códigos próprios, tá? Códigos próprios. Acabou de passar aqui no chat. Os códigos são tão próprios e tão perversos que a organizada do esporte ataca o elenco do Fortaleza e a outra organizada do Fortaleza continua próxima dessa organizada do esporte, para mostrar o quanto o elo entre eles é muito mais sólido do que o elo. Meio que acabou, né? Mas assim, não sei se foi de fachada, se acabou para com ali. O clube. Mas foi tão fachada quanto as alguns do João Pimentos, tá? Tem um segundo superchat na tela relacionado a esse tema, Tiago Duarte. O único ponto em que a organizada recuaria seria se a justiça bloqueasse as contas bancárias, apreendesse as brutas das dezenas de lojas e impedir, né? Impedir ônibus, eu acho que era o que ele ia escrever e acabou não cabendo. Tá? Veja. Eu concordo com o que o Thiago menciona, mas eu até acrescentaria assim, eu acho que tem que ter um plano, e aí eu não digo só aqui não, eu digo no Brasil inteiro. Toda partida de futebol, a gente tem que ter um plano de segurança para ir atrás dessas pessoas. Todo jogo de futebol tem esse tipo de torcedor entrando. Todo jogo de futebol tem pelo menos um torcedor. Vários jogos nem acontece isso. Mas esse torcedor tá lá. Só esperando o momento, como eu acabei de citar o jogo do PV ontem. Se tiver uma confusão, eles caem dentro. Então, assim, se a cada jogo a gente tiver uma política de rigor para tentar saber quem são essas pessoas, e aí, claro, melhorar muito, né, a estrutura. Porque a gente está agora nesse processo de começar agora, né, o reconhecimento facial, que isso é só uma parte, viu? Isso não é a solução, não. Isso é só uma das ferramentas que podem ajudar. Mas só colocar isso como isso aqui é o que vai solucionar. Tá lá o reconhecimento facial, se eu cometer algum ato de danificar, de ato criminoso, tô lá, vou estar impedido, porque na hora do jogo, se tiver catraca sendo pulada, se tiver gente invadindo, e aí eu tô pegando muito exemplo aqui também do futebol cearense, como acontece algumas vezes em alguns jogos aqui, de nada vai adiantar. Essa pessoa que comete ainda vai estar entrando e cometendo. Então, não é só proibir a conta e tudo mais, é tirar, de fato, esse tipo de pessoa do estádio. Essa pessoa, aliás, não pode nem estar na sociedade, né? No estádio é também já uma alternativa até para você melhorar. Porque eu acho que pelo menos se pretende muito, né? E aí, só para fechar mesmo, já que o futebol cearense, né, tem duas torcidas gigantescas como é Ceará e Fortaleza. E a pretensão é sempre aumentar, até porque a possibilidade de número de sócios Ceará e Fortaleza, na minha avaliação, podia passar de 100 mil fácil, assim. E isso não acontece, claro, por diversas razões, financeiras e tudo mais, mas um dos motivos, meu velho, assim, é gente que, cara, é melhor estar em casa, vendo na Gold, vendo na Verdes Mares, do que estar naquele estádio ali. Eu não vou para aquele negócio nem a pau, sabe assim? Então, é crianças,
enfim, a gente que, pô, para que você é de casa, pô, para passar por uma situação como essa? Então, eu acho bem importante que todo mundo realmente, clubes principalmente, precisam realmente dar um basta nisso. Cássio, só para pontuar, Cássio, um segundo. Eu tinha trazido, né, a relação entre a JGT e a Jovem, você tinha pontuado que teria acabado, mas todos os torcedores aqui do Fortaleza no chat estão trazendo relatos de que continua, inclusive Yuri Santana. Não, mas eu falei isso, eu disse, acabou meio que de fachada, tanto que eu disse isso, parou assim... Na quarta... Ele só para detalhar que o quanto anda viva essa relação, na quarta-feira a organizadora do esporte estava aqui, foi o jogo Ferroviário Esporte, né, em Fortaleza, e a JGT postou coisa deles no Instagram dizendo que estava dando apoio, tá? E Caroline Alves, ela diz, não acabou, inclusive essa briga ridícula foi por conta de aliança, como sempre, né? Fala, e Cássio. assim, fui atrás aqui, porque como eu falei, tipo, não estava inventando, né? Teve um rompimento da aliança aqui, ó, já até... Logo na semana, acho que houve exatamente, mudei aqui até no chat privado aqui, para o nosso diretor jogar na tela. Aí tem a nota de repúdio, a JGT, mas é o que eu falei, rompeu, mas de fachada, foi exatamente o que eu disse, eu não estava rompido, não sustentei que ainda estava rompido, não. E sobre o que Minhoca estava falando, do que fazer, assim, se eu soubesse exatamente o que fazer para resolver tudo, teria o maior prazer de chegar e dizer, façam isso aqui que resolve. Eu acho que existem ações que precisam ser, assim, feitas de toda maneira. A evolução do controle das pessoas que entram e saem do estádio, isso é importante. Você sabe, você tem como identificar uma pessoa. Isso, no mínimo, inibe o cara. O cara pode fazer uma merda, mas saiba que você vai ser identificado. Tem 30, na verdade, são 20 câmeras, né? No estádio de 20 mil pessoas, tem que ter pelo menos 20 câmeras no estádio, nos portões, e você entrou com reconhecimento facial, ou seja, se faz uma besteira lá dentro, sustente, porque você possivelmente vai ser identificado. Então, dá mais conforto, ter isso tudo. Mas o que eu acho que precisa mesmo, e eu não sei o que deveria ser feito, mas o que precisa mesmo é ser uma política de segurança pública nacional e, assim, para confrontar isso, enfrentar esse problema de uma vez por todas, assim. Ceará resolve o teu, Pernambuco resolve o teu, São Paulo resolve o teu. Claro que tem as esferas onde o poder público pode chegar. Cada estado pode fazer de uma forma diferente, mas, ao mesmo tempo, isso poderia ser também uma política nacional em relação a isso aí. Entender, isso aqui é um problema nacional, tá? O futebol é algo muito importante para o país. Tem 700 clubes profissionais, 10 mil atletas. A média de público, a gente está falando de coisas que... A média de público da primeira divisão é 26 mil pessoas, ou seja, são milhares e milhares e milhares de pessoas envolvidas, assistindo, fora vendo na televisão. Não dá para isso continuar com um nível de violência sem que ter um controle nacional. Eu acho que poderia ser visto na esfera máxima como algo realmente importante para a questão de segurança. Carlos Rafael disse aqui no mensagem. Vai lá, Cássio, barrar Gaviões da Fiel. Assim, eu não lembro de ter dito isso. Não. Assim, E aí eu não sei exatamente o que ele interpretou para chegar a esse ponto. A gente não quer aqui, obviamente, dizer assim, vamos bater de frente agora lá com a Independente do São Paulo. Não é terra organizada que eu estava dizendo, não. Com a mancha do Palmeiras. A questão aqui não é bater de frente, não. Na verdade, é criar uma maneira de sempre aperfeiçoar a segurança. Da maneira como está hoje, gente, é só a gente olhar quais são as medidas hoje para a gente tentar coibir a violência nos estádios. Acontece a atrocidade, e aí vem o Ministério Público, geralmente, e proíbe o quê? Enfim, a roupa, a faixa e não sei o quê. Isso não é efetivo. Como é que a gente vai fazer? Se tiver uma... E aí, vou dar um exemplo. Eu não sei... não estou nem dizendo que é fácil, não. Só estou dizendo que, ao você saber isso que o Cássio mencionou, o cara sabe que está sendo gravado. E se o cara for pego e dizer assim, você vai ser, sei lá, banido, enfim, alguma coisa punitiva, porque a gente também vive uma sociedade que alivia muito, né, para certas situações, porque a gente está no melhor momento do futebol, como o Cássio mencionou, de presença de público, com uma possibilidade de ganhos futuros com o Campeonato Brasileiro daqui a alguns anos, né, e fazendo com que a imagem do futebol, para esse cenário, você imagina, na hora que a Liga Brasileira realmente ficar mais conhecida no mundo inteiro e tá parando o jogo porque tá tendo confusão no estádio. Até um tempo atrás, alguns anos, sei lá, 25 anos atrás, os hooligans pareciam que iam ser imparáveis. Mas eu ia dar exatamente esse exemplo. A Inglaterra resolveu, mas resolver não significa acabar
com briga, não. Isso é impossível. A gente tá falando do universo de milhares nesse caso, de milhões de pessoas. Não tem como controlar isso, não, Minhoca. Continua tendo briga na Inglaterra. Mas a galera não troca tapa dentro do estádio mais, não, meu irmão. Assim, veja, dentro do estádio o cara sai preso. O cara não sai detido como se fosse um crime com outra lógica, que é um menor potencial, de menor potencial. O cara sai preso, o cara um sai preso, o outro fica proibido 3 anos de voltar para o estádio e por aí vai. Aí continua tendo briga, meu irmão. De vez em quando rola vídeo, vai ter os times da Inglaterra, de Londres, chegou, os caras estão trocando tapa lá na estação de metrô mais próxima do estádio. Porque assim, tem coisas que você não vai ter como controlar. Você pode naturalmente diminuir, porque antes era fora, dentro, perto, na redondeza, em qualquer lugar. Então, assim, a questão é, resolver não significa acabar a briga, não. Isso eu considero não vai acabar a violência no mundo, né? Exatamente, isso eu considero impossível. Mas a Inglaterra resolveu uma parte desse problema. Uma parte enorme desse problema foi resolvida. E eu acho que o Brasil tem condições de resolver essa parte também. É isso, tá? Minhoca, um outro tema rápido aqui antes da gente ir pro campinho. O Fortaleza segue buscando patrocínio Master, né? Tá jogando nessa temporada, né? Desde o dia 10 de janeiro venceu o contrato e segue sem isso com a Novibet, né? Isso. Pelo que eu fiquei sabendo, e aí foi uma apuração feita pelo Fernando Graziani, a qual eu até trabalho lá do Jornal Povo, e ele mencionou que há 2 casas de apostas brigando fortemente aí por esse patrocínio. O Fortaleza, pelo menos, cogita aí por volta de 35 milhões ano a receber, que seria, acho que a maior cota, no caso qualquer coisa pode até trazer informações quanto a isso, né, dos valores. Eu não sei quanto é do Bahia, mas essa seria muito, muito grande, quase 3 milhões por mês, pô. Então, assim, pelo menos é o que Fortaleza mais ou menos imagina que poderia alcançar. Não sei se é o teto que ele imagina, se é ali uma média que ele projeta e tudo mais, mas acredito que nos próximos dias devemos ter essa confirmação, né? Até porque o Fortaleza está em Libertadores, né? Enfim, um clube que nos últimos anos tem sempre disputado na parte de cima da tabela da Série A, e acredito que nos próximos dias vamos ter essa confirmação. A Novibet, mesmo no ano passado, houve uma certa demora ali, porque o Fortaleza imaginava que pudesse ainda ter um acordo com eles, pelo que eu fiquei sabendo assim por cima, mas nada andou. E aí acredito, tanto que teve uma postagem da Pixbet, se não me engano, na semana retrasada, foi na semana passada, fazendo uma piada com o Vojvoda. Então até se imaginava que a Pixbet já poderia meio que estar se mostrando ali como a possível investidora. Mas pelo que a apuração do Fernando Graziani é que 2 casas de apostas são as cotadas aí. E não sabemos quem são essas 2 casas de apostas, mas certamente deve ser 2 casas de apostas realmente bastante fortes aí para ser esse patrocinador. Então, eu acredito que nos próximos dias devemos ter o anúncio aí oficial do novo patrocinador Master do Fortaleza. Perfeito, Minhoca. Se o Fortaleza atingir essa casa dos 30 milhões, de fato é um crescimento histórico, né, de valorização da camisa do clube. Eu acho que ficaria ali quase 3 vezes mais, 2 vezes e meia mais do que Ceará Sport, por exemplo, né? 2 a 3 vezes mais, tá? Seria um ganho. E absolutamente o calendário do Fortaleza mais do que justifica, né? As últimas campanhas. É um time que vem tendo uma visibilidade gigantesca e um elenco que gera visibilidade também, né? Davi Luiz jogadores agora. Exatamente, que tem toda essa projeção de mídia. Mas vamos seguir nossos trabalhos e analisar agora individualmente, tá, essa atuação do Fortaleza nesse massacre contra o Cariri. Thiago Minhoca, a questão é a seguinte: a gente sempre oferece agora 2 caminhos. Você pode começar a sua análise por alguém que você acha que é fundamental para continuar contando a história desse jogo. Você chegou a falar em Zé Welles, ou você chegou a falar em Marinho, ou você pode seguir, tá, do goleiro ao centroavante, do goleiro ao treinador, de forma tradicional. Você escolhe, a partir de agora você comanda. Eu poderia até terminar logo essa análise em 3 minutos, né? Esparramar verdes aqui. 7-0 é difícil, né?
Não, mas assim, é porque de fato foi uma boa atuação de muitos jogadores, assim. Por mais que o time era mais frágil do Cariri, mas deu para ver entrega, movimentação, sabe? Muitos acertos. Então, nesse sentido, assim, eu até cheguei a mencionar, e alguns que acompanharam os programas anteriores, sabe que eu tirei muito peso dos primeiros jogos, assim. Para ter noção do primeiro jogo do Ceará, né? Eu não fiz o segundo jogo que Léo fez ontem com vocês. E dos 2 jogos do Fortaleza, eu coloquei só um destaque de maneira mais destacada, assim, né? Que foi, no caso, a partida do Breno Lopes no sábado. Claro, no jogo do Ceará... Aliás, eu fiz 2 jogos do Ceará. Aí eu já pesei um pouco mais ali pro Kehler, né? Naquele jogo do Náutico e tudo mais. Então, no jogo hoje, obviamente, eu vou começar a avaliar realmente a Vera mesmo para algumas situações, muito embora alguns jogadores estavam jogando pela primeira vez, né? Então, o Breno, por exemplo, poderia ser assim, foi muito, 99% do jogo foi espectador, mas houve uma bola específica lá que ele fez uma defesa, ele estava muito atento, né? Foi aquele cruzamento que ninguém desvia e aí ele conseguiu fazer uma defesa bem importante, trabalhou bem nesse momento. Gostei também da saída de bola dele com os pés, assim, a reposição rápida também. Fez um bom jogo. Como eu não quero também colocar uma coisa muito... parecer que ele não foi bem, eu acho que essa defesa vai dar esse créditozinho para esse verde mais musgo aí para ele. Não é também uma grande atuação, um jogo bem tranquilo para o Breno, mas a defesa foi muito bonita, uma defesa que exigiu muita agilidade do Breno. Né? Então eu vou realmente nessa ordem convencional, Fred, aí do goleiro até os atacantes. Partindo seguir aí para a linha de zaga, Tite, para mim, fez uma partida boa também, né? Acho que muitas jogadas ofensivas. Houve um momento, e a característica, todo mundo sabe essa característica do Tite, né? De dar botes mais altos. Teve uma jogada, por exemplo, foi, acho que até essa defesa do Breno, que foi, na minha avaliação, um erro de leitura do Tite, de querer dar um bote mais alto, e aí ficou só Brits e Felipe Jonathan ali na linha defensiva, fazendo com que essa bola acabasse quase entrando. Então, eu vou colocar um razoável para o Tite, assim. Foi um jogo onde eles pouco trabalharam, assim, mas no tempo que trabalharam com a bola também não exigiu tanto. O Brits, por exemplo, eu acho até que ele cometeu mais falhas do que o Tite, por exemplo, mas tendo o gol, aliás, ele voltou a marcar um gol, ele tinha marcado o gol na estreia dele, em 2021, contra o Bragantino, voltou a marcar agora um gol de cabeça, né, no passe ali do Dila Borreiro. E vou colocar também um razoável para ele. Apesar do gol, assim, acho que ele cometeu algumas falhas, deu uns passos errados, sentiu o Brits um pouco fora... Porque hoje era um jogo mais construtor, não era um jogo de muito embate físico, algo que o Brits tem por mais característica. Muito embora eu goste do passe do Brits, mas é um jogo bem meio termo mesmo. Não vou considerar também assim nada muito positivo. O Mancuso, para mim, pode colocar, jogou muito bem, o verde mais forte, deu outra assistência, não só pela assistência, mas tantos outros passes. Ele deu uma ótima bola, acho que foi ele que deu uma bola para o Lucero ali, quando estava no 1-0, o Lucero perdeu um gol inacreditável, assim, era só empurrar para a rede e o Lucero errou. Mas o Mancuso está muito bem do lado direito, muito bem mesmo, assim, tecnicamente é um jogador muito bom, então pode colocar aí o verde mais forte, foi um dos pontos positivos nesse jogo, uma peça bem importante quando chega ao ataque. Felipe Jonathan também pode colocar um verde bem forte, viu? Bem forte mesmo. Volto a ressaltar o que eu falei aqui nas duas primeiras análises que eu fiz do Fortaleza. Felipe Jonathan, para mim, dos 3 laterais esquerdos que o Fortaleza teve, para mim é o pior. Curiosamente, dos 3 que foram utilizados como titular, ele foi o que teve o melhor desempenho. Ele, além de ter tido boas ultrapassagens, muitas jogadas de ponta, participou muito bem das jogadas e defensivamente foi muito bem, principalmente numa jogada em que ele fez um corte ali preciso, até ali teve uma certa dúvida se ele ia poder continuar, porque ele sentiu na hora, até alguns jogadores de Fortaleza pediram troca, mas jogou muito bem. Volto a falar o que eu disse. Eu ainda acho que dos 3 ele é o tecnicamente mais abaixo. Se por acaso Fortaleza, eu acredito que inicialmente todos esses jogadores vão ser utilizados. Aí eu acho que quando começar a fechar ali o grupo, um dos laterais esquerdos vai acabar sobrando. Eu acho que, em princípio, é o Felipe Jonathan, não à toa, ele foi o terceiro, né? Dessas escolhas como titular, ele foi o terceiro a ser utilizado como titular. Mas a boa atuação pode pesar também. Esse é algo que a gente vem falando desde daqueles quadros que a gente analisa os elencos, né? O do Fortaleza tinha essa
questão dos três laterais. O goleiro já encontrou seu destino, né? A gente imaginava que Santos não ficaria. Ele já volta para o Atlético Paranaense. E aí fica aquela expectativa se, de fato, até onde o Fortaleza vai com os três laterais, né? Isso. A dupla de volantes, eu gostei muito do primeiro, do Paulo Fernandes. Aliás, ele tem uma característica que eu já tinha ressaltado isso no primeiro jogo, né? Que a gente tem que ter o cuidado, e vale o mesmo para esse jogo. O Paulo ainda ele não conseguiu ter um jogo incômodo, porque ele teve muito tempo para pensar, para distribuir o jogo. Então essa qualidade técnica é muito nítida, assim. É um jogador realmente que tem muita lucidez, ele clareia muitas jogadas. Eu gosto de jogadores com esse perfil, mas a gente ainda vai precisar ver ele em outros contextos. Ele, por exemplo, teve uma jogada que o Brits foi dar um bote mais em cima, o Brits perde a jogada, e o Paulo, eu acho que ele deu um erro ali, foi na hora que ele foi tentar dar um carrinho, eu acho que nem precisava de dar o carrinho, eu acho que daria para estar acompanhando a jogada e ainda ter ficado mais próximo, porque ele acaba errando o carrinho e tudo mais, e o jogador quase fez um gol lá, que eu acho que até o nome do jogador era Bacurau, para ter noção, o nome do rapaz. E quase fez um gol ali, acho que foi até o Breno que deu um leve toque e acabou evitando ali da equipe do Cariri diminuir o placar. Mas eu ainda tenho uma certa dúvida do Paulo jogando numa característica mais defensiva. Qualidade com a bola do pé, ele tem muita bola. Então, eu vou colocar o verde mais forte para ele, porque eu ainda acho que, no geral, ainda foi realmente uma grande atuação de novo dele. Mas eu vou destacar mais ainda o companheiro dele, o Zé Wellison. Eu acho que o Zé, eu tinha mencionado aqui no sábado, o Zé começou como reserva. Ele não estava listado no primeiro jogo, estava reserva no jogo do sábado e atuou hoje como titular. E eu tinha falado que o Zé, em todas as temporadas que eu lembro, assim, das recentes, ele era fisicamente de todos os jogadores que precisava ter mais sequência de jogos, porque até pela a questão, né, do porte físico dele, ele precisa ter mais sequência de jogos para ir ganhando ritmo. Mas hoje ele correu demais, assim, recuperou muita bola, deu 2 finalizações ali. Se não é o goleiro do Cariri, ele poderia ter feito um gol. Ajudou muito na distribuição de jogo, se movimentou bem. Eu gostei mais do Zé do que do Paulo Fernandes. Vai ser também bem avaliado, o verde mais forte aí, o verde mais vivo. O do Paulo também viu? O do Paulo é tal qual do Mancuso e do Felipe Jonathan. Aí pode colocar os dois igual aí, isso. Mas eu gostei mais da partida do Zé, principalmente no segundo tempo. O Zé, assim, o jogo já estava decidido e ele brigando por várias bolas, foi totalmente dominante no segundo tempo, assim. Gostei muito da partida do Zé Wellison e acho que se fosse agora um jogo a Vera, fazendo o possível assim, para não vir para o esporte, né? Não, é porque mas assim, eu sempre acho que quem é a peça que vai fazer o par com o Paulo Fernandes. Muita gente pode falar do Rossetto, mas eu acho que o Rossetto se assemelha ao Paulo. Eu acho que tem que ter a característica desse jogador mais de embate. E eu acho que o Zé combina mais do que o Sacha. Eu acho que o Sacha é mais para uma outra característica, muito embora pode acontecer. Como o jogo é fora de casa, né? Esse jogo que vai ser da segunda rodada da Copa do Nordeste, pode ser que o Sacha possa ser o escolhido. Mas eu acho que em termos de combinação, o Zé funciona mais do que na minha avaliação. Pochettino fez também uma boa partida. Ele estava buscando muito o gol dele, mas teve muita participação também. Mas eu vou colocar um verde um tom mais abaixo. Eu senti que em alguns momentos ele acabou exagerando em algumas jogadas, mas foi bem importante também. Sofreu uma falta ali na entrada da área, fez um belo gol, aliás, numa jogada que ele faz ali com o Dila, né? Que ele recebe ali. Mas foi uma boa partida também do Pochettino, até porque, enfim, a concorrência dele também é grande, né? Tem aí o Caleb, que voltou bem, ainda tem o Kevin para voltar, o próprio Martins também pode ser utilizado. O que eu acho até um absurdo alguns torcedores de Fortaleza falar que precisa trazer um camisa 10, assim. Eu acho... Aí já é querer perder atleta que está no atual elenco, mas eu entendo porque é um pouco do receio do torcedor que olha para o Caleb e não dá para contar com o Caleb. Eu acho que se o Caleb mostrar a primeira lesão rapidamente, aí eu acho que pode até caber esse tipo de debate. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Eu acho que no momento é um exagero do Fortaleza trazer mais o camisa 10 na minha avaliação. Vamos lá, o trio ofensivo, começando com o Marinho. Como eu falei, eu gostei muito do comportamento do Marinho dentro de campo. Gostei muito do comportamento do Marinho. Foi bem diferente do que foi o jogo da quinta-feira.
muito mais solidário, distribuindo o jogo. Eu acho que esse Marinho, bem importante, muito focado com a partida também. Então, apesar de ter ali, teve uma jogada que o torcedor pegou no pé, que era um contra-ataque, era para ter dado o passe, mas eu acho que tinham 2 jogadores ali com o Lucero, acho que talvez ele até esperou de maneira correta. O Marinho eu vou colocar na mesma avaliação do Pochettino. Na mesma avaliação do Pochettino. Vou colocar um verde musgo para ele. Fez uma boa partida, foi bem inteligente, muitas jogadas. A bola parada dele também muito boa. E fez também um gol, né? Aliás, um belo gol, numa tabela com o Moisés. E já entrando no Moisés, esse vai receber um destaque mais positivo, porque aí já dando até o spoiler, né? O melhor jogador em campo do Fortaleza. O melhor jogador em campo do Fortaleza. Não é pelo gol, né? Só pelo golaço que fez. Mas a movimentação do Moisés em muitas jogadas. Em muitas jogadas. Então, o passe que ele deu para o Marinho, tantas outras jogadas que ele fez, assim, era o Moisés que a gente conhece, assim, do melhor estilo, né? Partindo para cima, tabelando, se movimentando muito bem. O Moisés, às vezes, tem uma característica que dá uma sumida ao longo do jogo. Ele tem um pouco essa característica, mas hoje não. Hoje ele foi total, inteiro. Então, assim, pode colocar o verde mais forte para ele, com a avaliação já do melhor jogador em campo, na minha avaliação, principal jogador nessa goleada de hoje. E fechando o time titular, Lucero, também vou colocar um verde mais forte para ele. Eu acho que ele, apesar de ter perdido um gol especificamente, teve uma chance ali que ele estava cara a cara, que não se deve perder, um centroavante se deve perder, e o outro mais ainda, né, que estava na pequena área, uma bola redonda que ele recebeu assim, só para empurrar para o gol e perdeu. Mas é um jogador que tem muita presença de área, assim, fez 2 gols, poderia até ter feito bem mais, que você tem, nesses gols que eles perdeu. No final já estavam mais cansados, mas também fica essa avaliação positiva aí também para o Lucero de boa atuação. Moisés é verde forte com o melhor jogador em campo, viu, Márcio? E aí indo para os reservas. Deixa eu ver aqui. A primeira coisa, Márcio, que eu queria que tu colocasse, Cauê Canela foi o último a entrar. Ele atuou ali 7 minutos, com mais 5, uns 12 minutos, foi pouquíssimo tempo, pode colocar uma bolinha branca para ele. Ele pouco participou, não dá para fazer uma análise do Cauê Canela. E como eu até falei no último jogo, né? Acho que tem que ter calma também com o garoto da base, que tá muito bem na base, mas tem que ter um pouco de cautela com ele. Mas fica aí a bolinha branca para ele, não dá para ter avaliação. Aí as primeiras trocas, né? Que primeiro eu acho que foi Borreiro e Pikachu, se eu não me engano. O Borreiro, eu vou colocar uma avaliação positiva, mas é um verde musgo e eu vou fazer uma ressalva. Eu acho realmente que ele é um jogador tecnicamente limitado. Ele me parece ser bem atrapalhado por algumas jogadas. Ele deu 2 assistências nesse jogo, mas algumas tomadas de decisão dele dá para ver que ele é de todas as opções ofensivas, incluindo até Kevin ali, alguns jogadores. Eu acho que ele é realmente um jogador que tem um grande potencial de irritação durante a temporada. Muito afobado, não entende algumas leituras, apesar de ter feito boas jogadas. No jogo passado mesmo, que ele até errou mais, ele quase deu uma assistência para o gol do Pacheco, mas eu acho que tecnicamente ele me parece bem limitado, assim. Quando ele tem espaço, como ele teve esse espaço para fazer algumas jogadas, ele conseguiu fazer as jogadas. Mas eu vou colocar apenas um jogou bem para ele, um verde musgo, mas fazendo essa ressalva. Tecnicamente eu achei que ele está bem abaixo dos demais. O garoto Quarco, se fosse o Borreiro, qualquer outro jogador, se não fosse um garoto da base, eu pesaria mais na avaliação. Não está pronto não para jogar no profissional. Vou botar um amarelinho para ele, porque é um garoto, pô. Várias jogadas ele cometeu muito erro, assim. Muito erro, assim. Uma bola que estava longe pra caramba, tentou dar um chute assim, meu Deus do céu. Então, assim, não tem ainda nem a qualidade para jogar realmente no profissional, ou se tem ainda, não mostrou nesse primeiro jogo, talvez tenha sentido. Foi o primeiro jogo dele no profissional. O garoto aí tem que mandar. Agora, o Prior não. O Prior, eu gostei. Pode colocar um verde para ele. Ele não teve tantas participações diretas em gols, mas ele poderia tanto ter feito um gol, como também ter dado algumas assistências, porque teve boa movimentação. Gostei muito do estilo de jogo dele, assim. Tem uma dinâmica muito boa. E é uma concorrência pesadíssima, né? Que ele vai ter aí. Em vários jogos ele não vai ser listado. Mas é um jogador que, no futuro, é bom ficar de olho. Pode ser uma
Ótima venda futura para o Fortaleza. Boa aquisição que o Fortaleza teve. Eu acho que ele chegou no ano passado, né? Acho que ele veio do Atlético Paranaense. Muito bom atleta mesmo, pela idade que ele tem, muita maturidade. E o Pikachu também foi bem. Pode colocar o verde musgo aí para ele. Não é um verde também tão positivo. Fez um gol, participou de outras jogadas, participou muito bem. Gostei, aliás, desses 2 jogos que o Pikachu jogou. Eu gostei da partida dos 2 jogos do Pikachu, assim, participativo, que o Pikachu, às vezes, ele é sumido e aparece muito mais quando é um protagonista. E, para fechar, treinador Vojvoda, pode colocar como um verde mais forte, né? Foi realmente um baile do Fortaleza. Gostei da maneira como o Vojvoda pediu a seriedade aos jogadores, né? Assim, da maneira como cada um pudesse se comportar dentro de campo, sem menosprezar, né, com nenhum tipo de firula, jogando com a devida seriedade, dando minutagem aos jogadores, utilizando os jogadores da base. Então, tudo que era necessário do jogo, o Fortaleza fez. Foi lá, goleou, utilizou os atletas, sem perder nenhum jogador, dando minutagem a todo mundo. Então, avaliação pelo jogo e pelo processo, né, Minhoca? É isso, por tudo, por tudo. É isso, tá? Temos um superchat mais relacionado ao jogo e outro que volta ao tema das organizadas. A gente vai primeiro com o superchat de Rafael, que é o de futebol, tá? Esses jogos do Fortaleza no Manjadinho e uma pré-temporada, eu quero ver o retrospecto do Fortaleza jogando contra um time de primeira divisão. Veja, Rafael, não vai ser agora, né? O que vale para o Fortaleza vale para basicamente todas as equipes da nossa região, todas, né? Nenhuma ainda fez um confronto contra. Nenhuma das 5 da Série A fez um confronto contra um clube também de Série A. A gente não teve ainda um choque. O primeiro será no próximo sábado, entre Bahia será o Bavi e Vitória. Tá? A gente teve o Fortaleza, o Vitória enfrentando o CRB, que é um jogo duro, né? Fora de casa. O próprio Ceará contra o Náutico, a gente pode considerar um jogo um pouco mais duro, mas ainda não tivemos, né, testes mais fortes. Eles vão começar a partir do próximo final de semana. Tá? A gente tem. Eu acho que jogo oficial, Fred, se eu não me engano, tô falando dos 20 times da Série A. A gente teve Inter e Juventude nesse final de semana. Sim. Já tivemos Santos e São Paulo, Corinthians, aliás, Santos e Palmeiras, Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians. Foram os únicos 3 jogos que teve. Você frisou oficial, né? Porque teve amistoso Cruzeiro e Atlético, né? Foi teve Cruzeiro e Atlético, teve Flamengo e São Paulo e tal. Eu não sei se o Mirassol, aliás, só um parênteses aqui, Mirassol tá chamando atenção no Paulista. Isso é um problema. É o melhor time do Paulista, só para ter uma... Não, mas deixa lá. Inclusive já caiu até treinador, né? Diniz caiu, mas depois a gente fala sobre isso. Então é isso. A partir do próximo sábado a gente começa a ter esses duelos mais pesados. A gente tem Bavi e na quarta-feira a gente tem Sport Fortaleza. Tá? Então são 2 duelos, são testes mais reais aí, já que terça-feira, né? Já que você está buscando, você no caso Rafael, né, nosso amigo que mandou o superchat, está buscando provas mais fortes para Fortaleza e para qualquer um nesse começo de temporada, tá? E fechando aqui o tema, Fred, fala, meu. Só rapidamente a gente trazer outro superchat, até para explicar assim, né? São testes importantes, mas isso, na verdade, é mais... O Fortaleza, por exemplo, teve ano passado, o Fortaleza não tinha ganhado nenhum time de Série A, Série B e acho que talvez de Série C. Assim, o começo da temporada que a gente tá... Não foi horrível ano passado, isso. O Fortaleza terminou em 4º lugar na Série A. Então, assim, eu entendo esse ponto que ele destaca. O Botafogo, que ganhou tudo, jogou lá exato. o Copa Taça Rio. Né? O Botafogo foi ganhando ali a Taça Rio, né? Nem chegando nas semifinais. Então, tudo é processo, são jogadores que chegam, adaptação, como reage também até bons momentos e a maus momentos, como cada time reage. Hoje você vai vendo se o Ceará tá uma desgraça, o Fortaleza tá sobrando, as coisas vão mudando, cada jogo, cada panorama, quando se encontram, enfim, situações que vão... O Sport ano passado começou muito bem, o Bahia parecia que era o melhor time do Nordeste, com muita tranquilidade, então as coisas vão acontecendo, cada dia aí cada jogo vai mostrando uma coisa diferente. Agora sim, para a gente finalizar esse primeiro capítulo da nossa live, respondendo inclusive
a Davi e outros que perguntaram aqui no chat, teremos sim Raiz assim que terminar o Teller desse baile, como assim definiu Minhoca, do Fortaleza sobre o Cariri, tá? Parcialmente, acho que ele quis dizer parcialmente imparcial. Por que a justiça não manda esses caras comparecerem na delegacia no dia dos jogos? Imagem tem para identificar. Isso tem. Estranho o comportamento do Poder Judiciário em não tomar atitudes contra os CPFs. Cássio? Não, essa ideia é aplicada de vez em quando, mas... Sim. Na verdade... Aí vai um jogo, 2 jogos e pronto. Mas, na verdade, o fundamental é que o crime dentro do estádio, o crime com a camiseta da organizada, o crime com a camisa do clube, o crime no ônibus, o crime na estação do metrô, o crime na calçada, ele seja julgado como bandido, como criminoso, e não como torcedor. O maior erro nesses casos é o julgamento enquanto torcedor. É transformar em briga de torcida o que é violência premeditada. É transformar em arruaça o que é roubo. O que é violência, tá? Gratuita contra a sociedade, contra patrimônio, contra pessoas. Na hora que cada um responder pelos seus crimes individualmente e parar de ter o escudo do futebol, porque o futebol é um escudo para essa turma. Eu falo essa frase, pronto, Cássio falou que são coisas de décadas. Tem uma frase que eu repito há décadas. O futebol é o escudo e, ao mesmo tempo, a plataforma de propagação desses grupos e desse conceito, tá, de violência gratuita e organizada. Dessa forma, a gente fecha a análise de Fortaleza 7, Cariri 0, com tudo o que aconteceu dentro de campo e também fora de campo. Lembrando que esse tema da violência das organizadas, para quem chegou depois, esse tema entrou no programa de hoje, né? Os atos de violência aconteceram na partida contra o Horizonte, mas esse tema entrou no programa de hoje justamente porque no PV a gente viu uma reação dos torcedores não organizados do Fortaleza a TUF, ao grupo organizado. Então, por isso, também foi tema aqui desse programa, tá?